Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de assessor jurídico da Marinha para bacharéis em direitos, você precisa estudar com material de qualidade. Então a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório, a gente está colocando elas aqui no YouTube gratuitamente para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quiser mais vídeos como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique no botãozinho de curtir aqui embaixo, porque assim a gente vai entender que você está gostando e nos motiva a produzir mais conteúdos como esse. E olha só, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar o material de estudo, como provas anteriores e um cronograma de estudos que vai te ajudar muito. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Sobre as formas de instauração aqui. Quais são as formas? A hipótese de cabimento. Então, quando que pode a autoridade policial instaurar de ofício? Nos casos de ação penal pública incondicionada, ela pode sempre instaurar de ofício. Quando for ação penal pública condicionada, depende de representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça. E se for ação penal privada, depende de manifestação da vítima. Então, a vítima tem que autorizar. Então, pode ocorrer a instauração, mas tem que ser cumprido esses requisitos aqui, no caso de ação penal pública condicionada e no caso de ação penal privada. Quando for por requisição do Ministério Público ou do juiz, no caso de ação penal pública incondicionada, no caso de ação penal pública condicionada, nesse caso, a requisição do Ministério Público ou do juiz deve estar instruída com a representação da vítima ou com a requisição do ministro da Justiça. Só para que fique claro. Então, vamos lá. Um caso de ação penal pública condicionada à representação. Quando eu preciso da autorização para o Ministério Público iniciar o processo. Vamos imaginar que eu tenha sido vítima de lesão corporal leve, que é um crime de ação penal pública condicionada. E eu vá conversar com o promotor de justiça. Eu digo, promotor, puxa, eu fui agredido, o cara me bateu, eu queria que você tomasse providência. E aí ele diz, tá bom, eu vou requisitar. Sabe quem foi o cara? Não, não sei, ele estava num carro tal, eu consegui anotar a placa. Tá, então nós vamos instaurar um inquérito para identificar quem é o proprietário daquele carro, para ver se a gente consegue descobrir quem foi que te agrediu. Pode ser? Beleza, pode ser. Então, olha só, a gente está aqui falando de um crime de ação penal pública condicionada. Por quê? Lesão corporal leve precisa que a vítima autorize o Ministério Público a dar início ao processo. Então, essa requisição do MP deve estar instruída com a representação. Então, o promotor de justiça vai pedir, Felipe, olha só, assina aqui para mim esse documento dizendo que você está representando para que eu possa requisitar a instauração. E aí, sim, o MP vai fazer a requisição e a autoridade vai poder instaurar o inquérito. No caso da ação penal privada, a mesma coisa, tá? Vai ter que ter essa formalização da minha manifestação. Requerimento do ofendido, caso de ação penal pública incondicionada, caso de ação penal pública condicionada e caso de ação penal privada também. E na hipótese de auto-prisão em flagrante, também, da mesma forma. As observações, elas são pertinentes a todas as modalidades de instauração, variando apenas aqui o procedimento que vai ser levado a efeito, né? E sobre as observações, a requisição do MP ou do juiz deve ser cumprida pela autoridade policial, não tem margem para a autoridade policial dizer que não vai instaurar, então, em regra, em tese, né, deve ser cumprida, MP requisita, juiz requisita, autoridade policial tem que instaurar. Agora, o requerimento do ofendido não obriga a autoridade policial a instaurar o inquérito. Então, o pedido da vítima não necessariamente vai gerar a instauração do inquérito. E caso seja indeferido o pedido da vítima, cabe recurso ao chefe de polícia. Depois eu quero ver com vocês os dispositivos legais que falam sobre isso, tá? Para a gente ter uma visão mais ampla também sobre a legislação. Sobre a tramitação do inquérito policial, nós vimos, né, que tem discricionalidade por parte do magistrado, do delegado de polícia ou delegado de polícia federal, mas existem algumas diligências que ele precisa realizar logo que ele tomar conhecimento sobre a prática da infração penal. Então, a autoridade policial tomou conhecimento da prática do crime, ele deve realizar as seguintes diligências. Vamos ver quais são, ó.
Estou vendo o chat aqui, gente. Se tiver qualquer perguntinha, vocês mandam aqui, tá? Então, olha só, quais são as diligências? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, o primeiro indicativo para manter a, a situação fática para que se permita ali, né, a colheita de elementos e a realização das perícias necessárias para se identificar de forma mais fidedigna o que aconteceu, se fazer uma melhor reconstrução histórica daquele fato. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Então, aprender os objetos para daqui a pouco ser utilizado na instrução probatória, ou para fazer nova perícia, ou para fazer um reconhecimento de objeto, ou até para posterior restituição, a depender das circunstâncias. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Claro, essa é a finalidade do inquérito. Ouvir o ofendido é a vítima. Ouvir o indiciado é o sujeito acusado, né, que está sendo investigado por aquele fato. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Acariação é quando uma testemunha diz uma coisa, outra testemunha diz outra. Aí se colocam as testemunhas frente a frente para que elas, enfim, tentem esclarecer aqueles pontos de divergência. Isso é o que se chama de acariação. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios. Então, nos crimes materiais, os crimes que deixam vestígios, de acordo com o Código de Processo Penal, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, justamente para comprovar aquilo que a gente falou antes, que é a materialidade. A existência do fato precisa ser juridicamente comprovada, e ela é juridicamente comprovada pelo exame de corpo de delito, por meio de uma perícia. O CPP exige isso. O que mais que deve a autoridade policial fazer? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos a folha de antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, possibilidade de se proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. O que é essa reprodução simulada dos fatos, gente? É a reconstituição do crime. Quando a autoridade policial determina que seja feita uma reconstituição do crime. Ó, como é que foi? Vamos refazer o crime aqui, considerando todas as versões, para que a gente tente identificar a possibilidade. Será que pode ter sido dessa forma? Qual versão faz mais sentido? Tem um documentário que foi inaugurado, foi lançado na Netflix, que é sobre o caso da Elise Matsunaga, que foi condenada por ter matado e esquartejado o marido. Tem algumas cenas no documentário da reconstrução dos fatos. Aí demonstra, como é que ela fez para carregar o corpo? Será que ela conseguiria carregar o corpo? Ela disse que conseguiu. Mas vamos ver então se ela vai conseguir. Vamos botar uma pessoa, um boneco aqui e ver se ela consegue, de fato, realizar isso. Então, a reconstituição serve para essa finalidade, tá? E aí a autoridade policial pode não realizar, não pode, melhor dizendo, realizar a reconstituição se ela contrariar a moralidade ou a ordem pública, tá, gente? Vamos adiante. Olha só, esse ponto é bem importante, galera. É possível que a vítima e o indiciado requiram diligências para a autoridade policial. Então, eu posso, ou na condição de vítima ou na condição de investigado, pedir para o delegado uma prova. Delegado, olha só, tem uma testemunha aqui que eu acho que deve ser ouvida. Essa testemunha sabe bastante coisa sobre o fato. Ou é uma testemunha que estava comigo, se o senhor está me acusando, se eu for o caso do investigado, o senhor está me acusando, mas tem a testemunha que estava aqui comigo no dia dos fatos, ela sabe que eu não estava, eu quero que o senhor ouça ela. O delegado deve ouvir? Não, ele tem discricionalidade para atender o pedido do indiciado e da vítima se ele quiser. Não é obrigado que ele acolha esse pedido, tá? Ele pode indeferir.
Diz, ó, essa testemunha aí é seu parente, seu amigo, eu acho que não tem pertinência para a investigação, então eu estou indeferindo seu pedido. Isso está expresso no artigo 14 do CPP, gente, que diz o seguinte: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, quem vai determinar se vai ser deferido ou indeferido o pedido é a autoridade policial. Não é necessariamente acolhido o pedido formulado pela vítima ou pelo investigado. Beleza? Sobre o acesso aos autos do inquérito policial, nós já conversamos sobre a súmula vinculante 14, mas é importante reiterar, porque é uma matéria que já foi muito objeto de questionamento e eventualmente ainda aparece, tá? Então, mesmo que tenham diligências sob sigilo em andamento, no que diz respeito aos elementos de investigação já documentados nos autos, deve a eles ser concedida vista à defesa, nos termos da súmula vinculante número 14 do STF. Vamos de novo ver o teor da súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, os elementos que já foram documentados devem ser fornecidos ao acusado, ao investigado e a seu defensor. É óbvio, né, que aquelas diligências em curso, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, devem ter o sigilo preservado, sob pena de frustrar a efetividade da diligência. Então, é muito comum de o defensor ter acesso aos autos do inquérito e ainda assim existirem várias diligências que não são a ele fornecidas acesso, porque são diligências que estão em andamento e que, caso o investigado tenha conhecimento, podem frustrar a execução dessas diligências. Vamos adiante. Olha só, o inquérito policial tem prazo para ser finalizado. Vamos dar uma olhadinha nesse prazo. Então, a autoridade policial inicia o inquérito e ela tem um prazo para finalizar. Vamos dar uma olhada qual é o prazo. Como regra geral, nós temos, no caso de investigado preso, 10 dias para que a autoridade policial encerre o inquérito. Tem um ponto importante aqui, gente, que foi inserido com o pacote anticrime no artigo 3b, parágrafo 2º do CPP, a possibilidade de prorrogação de prazo por mais 15 dias. Então, tem 10 dias como regra. O pacote anticrime inseriu a possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, só que esse dispositivo se encontra com a eficácia suspensa. Houve uma decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, uma decisão liminar, suspendendo a eficácia de vários dispositivos do CPP que foram inseridos na legislação com o pacote anticrime. Esse é um deles. Esse dizia que se poderia prorrogar por mais 15, senão teria que soltar o investigado. E o ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia. Então, atualmente, nós ficamos com a regra geral. Como a eficácia está suspensa, não está valendo essa disposição. Então, o prazo para indiciado preso é 10 dias. Indiciado solto, 30 dias. Existem exceções à regra geral. Ó. Os crimes federais, nós temos a possibilidade de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, no caso de indiciado preso, e indiciado solto, 30 dias. E na lei de drogas, nós temos o prazo de 30 dias para o indiciado preso e 90 dias por indiciado solto, sendo que esses prazos podem ser duplicados. Já nos crimes contra a economia popular, tanto o indiciado preso quanto solto, o prazo é de 10 dias. A partir de quando começa a correr o prazo? No caso de indiciado preso, o prazo se inicia na data da prisão. O sujeito foi preso, começa a contar o prazo. Se o indiciado for solto, se inicia com a portaria de instauração. A autoridade policial instaurou o inquérito, começa a contar o prazo. Pessoal, o que é indiciamento? A gente fala em indiciamento, né? Indiciamento é o ato fundamentado por meio do qual a autoridade
formaliza sua suspeita em face de algum ou alguns sujeitos. Então, quando a autoridade policial indicia alguém, a autoridade policial formaliza a suspeita. Por que que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma outra forma de investigação, que não tem muita relação com o inquérito, tem as suas regras específicas, mas assim como o inquérito policial, a CPI é uma forma de investigação também. Por que que eu estou falando da CPI? Porque a gente vê várias pessoas, né, intimadas para prestar esclarecimento perante uma CPI, que elas vão ali na condição de testemunha, mas a depender do que elas dizem, elas podem se tornar investigados. Então, o sujeito, quando é indiciado, se formaliza sobre essa pessoa a suspeita. Então, o indiciamento nada mais é do que a formalização da suspeita. Diz, eu acho que você é, é responsável por essa infração penal. Olha só, um ponto jurisprudencial importante aqui. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite o indiciamento de acusados para apuração dos mesmos fatos objeto de ação penal em curso, porquanto, uma vez recebida a denúncia, inaugura-se a fase judicial, restando superada a fase inquisitória. O que quer dizer isso, gente? Uma vez iniciado o processo penal, não se pode instaurar uma investigação para apuração dos mesmos fatos. Então, eu investiguei, remeti o inquérito dizendo que o Felipe era responsável pelo furto de um notebook. O Ministério Público ofereceu a denúncia pelo furto desse notebook, eu já estou respondendo ao processo. Não é possível que eu seja investigado, que eu seja novamente indiciado pelo mesmo fato, pela mesma circunstância, tá? A jurisprudência do STJ entende que uma vez instaurado, uma vez inaugurado o procedimento judicial, uma vez que eu tenha sido denunciado, não é possível que eu seja indiciado para a prática, para apuração do mesmo fato. Vamos adiante. Aqui um ponto importante, novidade inserida pelo pacote anticrime. Algumas particularidades no inquérito policial envolvendo agentes de segurança, nos casos envolvendo o uso da força letal em serviço. O pacote anticrime trouxe algumas disposições específicas que devem se aplicar nessa modalidade de inquérito, quando se instaura o inquérito para apurar uma possível infração penal relativa ao uso da força letal por determinados agentes públicos no exercício da função. Quais são eles? Os integrantes das Polícias Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e corpos de bombeiros, os integrantes das polícias penais, e essas disposições que a gente vai ver em seguida se aplicam também aos militares das Forças Armadas, desde que os fatos, objetos de investigação, os fatos que estejam sendo investigados naquele inquérito policial, digam respeito às menções da garantia, para a garantia da lei e da ordem. Quais são as disposições? Olha só, nesses casos, o indiciado poderá constituir defensor e, caso ele não constitua defensor, vai ocorrer a intimação da instituição a qual ele estava vinculado para que indique defensor defensor para ele. Ele tem até 48 horas para fazer essa indicação. Caso ele não faça, será noticiada, será intimada a instituição para que apresente um defensor para acompanhar o expediente investigativo, tá? Então, essa particularidade. Em suma, criou-se a obrigatoriedade de que investigações criminais relativas ao uso da força letal em serviço por tais agentes, o indiciado tenha necessariamente um defensor, seja constituído por ele mesmo ou, na falta da constituição por ele mesmo, indicado pela instituição a que estava vinculado o agente público à época dos fatos. Detalhe que, numa investigação por outro fato, uma investigação por um civil, não é necessária a constituição de defensor. Pode ocorrer um inquérito policial, sempre que o sujeito tenha advogado. Perfeitamente possível. A maioria dos inquéritos acontece isso, na verdade. E aí, curtiu?
Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Aqui do lado você está vendo um vídeo recomendado que pode te ajudar ainda mais nos estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que vai fazer a diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição que nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!